pessoal, muito bem, mais uma vez estamos juntos, estou aqui diante de vocês com uma imensa satisfação de continuarmos estudando juntos o artigo 9º, os crimes militares praticados em tempo de paz. É isso aí. O estudo do artigo 9º, ele está dividido em duas partes. Parte 1, que nós vimos o inciso 1, e o inciso 2. E a parte 2, destinada à aula de hoje, que diz respeito à análise do inciso 3, do parágrafo único do artigo 9 e também diz respeito à resolução de questões. Muito bem, galerinha. Antes de nós iniciarmos propriamente dita análise do inciso 3 do artigo 9, convém só eu rapidamente tratar de uma notícia junto a vocês, ou seja, na sexta-feira de manhã, eu ainda estava na universidade, ainda estou aí cumprindo o calendário acadêmico da universidade, estou ministrando o meu último dia de um curso de dosimetria da pena que eu estava ministrando, e os alunos chegaram eufóricos com a seguinte pergunta: professora, crime de desacato deixou de ser considerado crime? O STF desconsidera o desacato como conduta criminosa, professor? Agora nós podemos então ofender o funcionário público ou ofender um militar e ainda assim não responder por crime nenhum? Desacato deixou de ser crime? Então vamos ter muita calma nessa hora. Na verdade, pessoal, vocês bem sabem, para que uma conduta tipificada no Código Penal Comum ou tipificada no Código Penal Militar deixe de ser considerada como uma conduta criminosa, a necessidade de que haja uma nova lei, que surja uma nova lei revogando esta, falando, olha, desacato, uma nova lei, uma lei falando para nós que desacato deixou de ser conduta criminosa. Ok? Que aí sim nós teremos abolício criminis. Aí sim nós teremos o abolício criminis, ou seja, aí sim nós iremos abolir do Código Penal Comum, abolir do Código Penal Militar o crime de desacato. Só que nós não tivemos a promulgação, a publicação de uma lei falando que desacato deixa de ser crime perante o Código Penal e deixa de ser crime perante o Código Penal Militar. Então, a resposta para a indagação dos meus alunos lá na universidade, e também se você estivesse indagando em respeito a isso, desacato continua sendo uma conduta criminosa. Ela está disposta no Código Penal Comum e disposta no Código Penal Militar. O que aconteceu foi um entendimento isolado para este caso do STF. Em especial, diante deste caso concreto, acredito que vocês já tomaram conhecimento deste caso concreto, o agente não foi condenado pelo crime de desacato. A condenação que recaía sobre ele pelo crime de desacato, o STF retirou. O STF reconheceu que a pena referente ao desacato não cabia ser imposta a ele, tendo em vista pelo STF, que o crime de desacato, ele vai de encontro com uma das garantias constitucionais, que é a livre expressão, livre opinião, de seus pensamentos, ok? Então o STF resolveu não criminalizar a conduta deste agente, mas foi um entendimento do STF, ok? Mas desacato continua assim sendo crime. Nós temos aí em vários gabinetes de vários juízes inúmeros processos, na justiça comum, para que os juízes analisem, sentenciem e condenem o agente pelo crime de desacato. A partir de então, professor, os juízes agora nem vão mais condenar. Os juízes vão condenar, porque é crime, é um dever do Estado, O ius puniendi é um poder-dever do Estado, tá? O Estado não tem essa opção, eu vou escolher se eu criminalizo ou não criminalizo, não. Se a conduta que o agente praticou está na lei, o Estado é obrigado a criminalizar, ok? Se o
de diferente, paciência, né? Paciência. Neste caso, então, entendo eu, né? Humildemente entendo eu, que não caberia desconsiderar o crime de desacato. Por quê? Porque o agente, ele estava, pelo que narra o caso prático, ele estava extremamente agressivo, ele ameaçou sua ex-esposa, ameaçou suas filhas, né? Ele estava com uma arma branca em punho, as ameaçando, e quando os policiais militares vieram para fazer a detenção dele, detê-lo, fazer a apreensão dele, ele também falou palavras chulas, né? Desrespeitou aqueles oficiais que estavam ali. Então, diante disso, esse desrespeito aos policiais militares, esse desrespeito não pode constituir uma livre manifestação da opinião e do pensamento, minha gente, né? Uma coisa é a livre manifestação da sua opinião e do seu pensamento. Outra coisa é você desrespeitar policiais militares que estão no cumprimento do serviço, policiais militares que estão ali para a manutenção da ordem, para a restauração da paz e harmonia social. Então, assim, vocês me desculpem o que eu vou falar agora, mas o nosso STF tá igual folha de bananeira, né? Por que folha de bananeira, professora? Porque conforme dá o vento, ele vai, né? Folha de bananeira é assim. Venta pra cá, vai pra cá, venta pra lá. Nosso STF tá assim. Né? Infelizmente, essa Corte Suprema, a nossa Corte Suprema, ela está, infelizmente, caindo em descrédito. É muito duro, é muito triste, mas está caindo em descrédito. Por quê, professora? Porque ao invés de desencorajar o desrespeito, né, aos funcionários públicos em geral, o STF ele está encorajando o quê? Que o cidadão desrespeite o funcionário público que lhe serve, seja de uma autarquia, seja de uma fundação pública, né? E também, além, desrespeitar um policial, né? Que vai ali com o intuito de restaurar a ordem, restaurar a paz, né? Proteger a integridade, proteger até a vida do cidadão. E quando quando o policial coloca a sua vida em perigo, a sua integridade física em uma situação de perigo, para defender a vida, a integridade física, o patrimônio do cidadão, ele pode ser xingado, ele pode ser desrespeitado, ele pode ser enxovalhado. E isso é o quê? É livre manifestação do pensamento? Isso é livre expressão de opinião garantida pela Constituição Federal? Acredito que há um equívoco neste caso. Neste caso não há que se falar, neste caso concreto, não há que se falar, gente, em livre manifestação do pensamento. E se o cara tá fora de si? Ele estava fora de si. Mas não estava fora de si por uma embriaguez, um caso fortuito ou força maior, não. Estava fora de si por uma situação que ele mesmo provocou, ok? Por uma situação que ele mesmo provocou. Então, diante disso, uma pessoa maior de 18 anos, plenamente capaz e plenamente imputável, totalmente imputável, totalmente capaz de receber uma responsabilização criminal pelos seus atos sobre os seus ombros. Tá bom? Então, assim, só uma tirinha aí pra vocês do que aconteceu, né? Do que foi notícia aí quinta-feira, ok? Se você quer saber mais sobre este caso concreto, dá uma digitadinha lá, ó, STF, deixe de considerar desacato como crime, aí já vai surgir a notícia para você, tá bom? Mas eu precisava falar isso para vocês, por quê? Porque na nossa aula nós trabalhamos com inúmeros exemplos do crime de desacato, não é verdade? E se nós estivéssemos diante de uma abolício crimes, a nossa aula, ó, cairia por terra, não é mesmo? Mas nós não estamos diante de uma abolício crimes, tá bom? Belezinha? Então agora, galerinha, vamos aqui retornar para o nosso artigo 9º, tá? Então o nosso artigo 9º, só relembrando, como que o artigo 9º está estruturado no CPM, prof? O artigo 9º está estruturado da seguinte maneira: inciso 1,
falando que são crimes militares. Falando que são crimes militares, aqueles crimes que têm disposição tão somente no Código Penal, que estão tipificados tão somente no Código Penal, como aquelas condutas que estão descritas tanto no Código Penal comum como no Código Penal militar. Só que no Código Penal militar nós temos uma aplicação diferente da norma. O inciso 2 vem falando quem pode praticar, vem falando quando que o militar da ativa pratica crime militar. E o inciso 3, prof, o inciso 3 vem falando para nós quando que o militar da reserva, o militar reformado e o civil pode praticar crime militar. E o parágrafo único diz respeito a quê? Aos crimes dolosos praticados por militares, né, contra a vida de civil, de quem é a competência. Então, quando um militar pratica um crime doloso contra a vida de um civil, é crime militar ou é crime comum? É justiça comum ou justiça militar? É isso que nós vamos descobrir agora, ok? Então, bora lá, só para relembrar. Relembrar é viver, relembrar é viver. Quais são as situações do artigo 9º, inciso 2, ok? Então, olha só. O artigo 9º, inciso 2, ele apresenta como sujeito ativo dos crimes militares quem? O militar da ativa. Então, memorizem isso. O inciso 2 do artigo 9º apresenta como sujeito ativo dos crimes militares ali descritos o militar da ativa. E quando que o militar da ativa, de acordo com o inciso 2 do artigo 9º, pratica crime militar? Quais são as situações? Nós temos várias situações. A situação da linha A, eu tenho um militar da ativa praticando crime contra outro militar da ativa. A linha B, eu tenho um militar da ativa praticando um crime militar contra militar da reserva, militar da reforma ou civil. E ele pratica este crime dentro do quartel. A linha C, qual situação que nós temos? Nós temos o militar da ativa que pratica um crime contra militar da reforma, militar da reserva, militar da reforma, militar reformado e civil. Pratica este crime fora do quartel. A linha D, que situação que nós temos? Na linha D, nós temos o militar da ativa, que pratica crime contra o militar da reserva, militar da reforma ou civil. Ele pratica este crime fora do quartel, porque ele está em exercício ou manobras. E a linha E, nós temos o quê? Nós temos o militar da ativa, que pratica crime contra a administração ou contra o patrimônio da instituição militar. Então, nós temos essas 5 situações no artigo 9º. O que nós percebemos no inciso 2 do artigo 9º? Nós percebemos que no inciso 2 do artigo 9º, eu terei em todas as hipóteses, em todas as 5 alíneas, nós teremos o militar da ativa como sujeito do crime, autor do crime militar. E eu posso ter, de acordo com a linha A, o militar da ativa como vítima, né? E nas outras alíneas, quem que é vítima? É o militar inativo, o militar da reserva, o militar da reforma ou o civil. Ok? Então fica a dica. Belezinha, prof. E no inciso 2? No inciso 2, o que eu tenho? No inciso 3 do artigo 9, nós temos como sujeito ativo dos crimes militares, agora, não o militar da ativa. Enquanto no inciso 2 do artigo 9, sujeito ativo dos crimes militares é o militar da ativa, no inciso 3 do artigo 9, sujeitos ativos dos crimes militares são o militar da reforma, o militar inativo, que diz respeito, o militar da reserva e o militar da reforma, tá? Além do militar inativo, professora,
o civil, ok? Então, os sujeitos ativos do inciso 3 é quem? É o militar da reserva, é o militar reformado ou o civil, tá? Então, memorizem isso, compreendam isso que já vai ajudar vocês, tá? Então, no inciso 3, quem é o sujeito ativo dos crimes? Militares. É o militar da reserva, o militar reformado e o civil. Beleza. Prof, no inciso 2, quem é o sujeito ativo dos crimes militares previstos no inciso 2? É o militar da ativa. Tão somente, tá? Tão somente o militar da ativa. Então, olha só, pessoal, olha só. Enquanto os crimes descritos no artigo 9º, inciso 2, são praticados por militares da ativa, os crimes militares também descritos no artigo 9º, inciso 3, são praticados por militares da reserva, reformado ou pelo civil. Então, veja bem, eu coloquei em 3 cores aqui para nós não confundirmos, tá bom? Sujeito ativo dos crimes do inciso 2, os crimes militares do inciso 2 do artigo 9, é o militar da ativa, beleza? Sujeito ativo dos crimes militares descritos no inciso 3 é quem? É o militar da reforma, militar da reserva, tá? É o militar da reserva, militar reformado e civil, tá? Então, veja que muda a titularidade. No inciso 2, eu tenho o sujeito ativo, militar da ativa. No inciso 2, no inciso 3, eu tenho como sujeito ativo quem? O militar inativo. Por militar inativo, nós entendemos quem? O militar da reserva e o militar da reforma. Além do militar inativo, nós temos também o civil. Então, é muito interessante que vocês compreendam isso. E eu vou insistir, eu vou ser repetitiva, eu preciso, tá? Então, olha só. As situações do inciso 2, quem que eu tenho como autor dos crimes militares previstos no inciso 2. Quem que nós temos? Que somente militar da ativa. Ok? Professora, a senhora que tá falando isso, inventando isso? Claro que não, galerinha. É o caput lá do inciso 2, tá? E no inciso 3, quem são os autores, né, dos crimes militares descritos no inciso 3 do artigo 9. Quem que nós temos? Olha só. Nós temos o militar inativo. O militar inativo é quem? O militar inativo é o militar da reserva e o militar reformado, tá? Só que os sujeitos ativos dos crimes descritos no inciso 3 não param por aqui. Ainda esses crimes podem ser praticados pelo civil, tá? E não esqueçam, civil somente pratica crime quando a sua conduta atinge instituição militar federal ou quando a sua conduta atinge integrantes, tá, das Forças Armadas. Quando atingir
militares federais, ok? Do contrário, civil não pratica crime militar. Por quê? Nós já vimos, porque a Justiça Militar Estadual, ela só tem competência para processar e julgar quem? Os policiais militares e o Corpo de Bombeiro Militar, ok? Pois bem, já vencida essa hipótese, ó, tá em 3 cores aqui que eu não quero que vocês confundam. Agora vamos trabalhar as situações em espécie, tá? Bora lá, pessoal, ó. Os crimes, inciso 3 do artigo 9º. Os crimes praticados por militar da reserva, ó, os crimes praticados por quem? Agora ele vai falar quem pode praticar esses crimes militares descritos no inciso 3, praticados por, ó, militar da reserva, ou reformado, ou por civil. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó, os sujeitos ativos dos crimes militares descritos no inciso 3. Os crimes praticados por militar da reserva, reformado ou por civil. Contra quem? Quem pode ser sujeito passivo deste crime? Quem pode ser vítima deste crime? As instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso 1, como também os do inciso 2, nos seguintes casos, ok? Então vamos ver quando que esses 3 agentes aqui, esses 3 possíveis sujeitos ativos, podem praticar crime militar. A linha A pratica, então, o militar da reserva, militar reformado e o civil. Pratica crime militar contra o patrimônio sob administração militar ou contra ordem administrativa militar. Então, a primeira hipótese do militar da reserva, militar reformado e civil praticar crime militar é quando a conduta deles atingem o quê? O patrimônio da administração militar ou eles desobedecem uma ordem administrativa militar. Então, é a primeira situação. Conforme já apontado, os autores dos crimes descritos no inciso 3 são faltou um S aqui, tá, pessoal? Desculpa. Os militares da inativa, reserva, reformado e o civil, que excepcionalmente poderá praticar crime militar. Veja, o civil excepcionalmente poderá praticar crime militar. Então, qual é a situação que nós temos na linha A? Qual é a situação que a linha A reflete? Você fazendo a leitura, acompanhando a aula com o seu material. Qual é a situação que a linha A reflete? Eu tenho um militar da reserva, militar reformado ou civil, praticando uma conduta criminosa contra o patrimônio da instituição militar ou não obedecendo uma ordem administrativa militar. Então, qual é a situação que a linha A reflete? É essa daqui, tá? Ó, eu tenho um militar da reserva reformado ou civil praticando um crime contra o patrimônio ou ordem administrativa militar, praticando um crime contra patrimônio ou ordem, tá, administrativa militar. Aí eu trago aqui exemplo de um crime contra o patrimônio da instituição militar. Furtar um veículo da instituição militar é um crime contra o patrimônio da instituição militar, ok? Então, se o militar da reserva, reformado ou civil, furta um veículo de uma instituição militar, eles praticam crime militar, ok? Ou, contra a ordem administrativa militar, invadir o quartel, não obedecendo a ordem de entrada, ou de não permanência nele, de entrada ou de não permanência nele, tá bom? Então, esses aqui são 2 exemplos. Um exemplo de crime contra o patrimônio da instituição militar e aqui um crime
contra uma ordem administrativa militar, uma ordem que é dada para não entrar no quartel. Ignoram-se, esses sujeitos aqui ignoram essa ordem e entram no quartel. Praticam um crime militar, de acordo com a linha A. A linha B, galerinha, seguimos, ó, o assemelhado tá em cinza, bem fraquinho, porque ele já se apagou com o tempo, o assemelhado não existe mais. A linha B, vamos lá. Pratique, então, a linha B. Antes de você fazer a leitura da linha B, você fecha os olhos e pensa assim, ó, e faz o seguinte exercício. Militar, inativo, da reserva, reformado ou civil. Praticam crime militar quando estão em lugar sujeito à administração militar, contra um militar em situação de atividade, ou contra um funcionário do Ministério da Justiça, no exercício de função inerente ao seu cargo. Quando nós lemos aqui, ó, quando nós lemos assim, ó, em lugar sujeito à administração militar, eu já sei o quê? Eu já sei que é um crime praticado dentro do quartel, em lugar sujeito à administração militar. Eu sei que é um crime praticado dentro do quartel. Que crime que é esse, professor? Eu tenho um militar da reforma, ou um militar da reserva, ou um civil, que invade o quartel e pratica um crime contra um militar da ativa. Simples assim, pessoal. É muito simples. Nós vamos lendo, colhendo a informação e transformando ela em um caso prático, tá? Então, ó, em lugar sujeito à administração militar, já sabemos que é um crime praticado dentro do quartel, tá? Contra militar, quem que é a vítima é um militar. É um militar em situação de atividade. Então, é um militar da ativa, ok? E quem que pratica esse crime? É simples. É um militar da reserva, reformado ou civil, que são aqueles que praticam as condutas descritas no inciso 2. Então, nós temos essa situação na linha B, ok? Um militar da reserva, reformado ou um civil, que entra no quartel e pratica um crime contra quem? Contra um militar da ativa, contra um militar em situação de atividade. Aí aqui nós temos um exemplo. Imagine, ó, exemplo, ex-marido, tá? Esse ex-marido, ele pode ser o quê? Um civil ou um militar. Militar da reserva ou militar reformado. Então, ex-marido de militar das Forças Armadas invade a instituição militar em dia de solenidade e lesiona o atual namorado da sua esposa. Ambos, ex-esposa e atual namorado, que é vítima, pertencem à instituição militar federal. O que nós temos aqui? Temos um crime militar, ok? Um crime militar praticado por civil ou por um militar da reserva ou reformado contra um militar em atividade dentro do quartel, ou seja, em lugar sujeito à administração militar. Vocês estão vendo, pessoal, como é fácil? É muito simples. Basta nós extrairmos da leitura das alíneas as informações. Vamos extraindo as informações e fazendo a situação que ele reflete. Então, olha só, aqui eu trago um lembrete. Lembre-se, civil apenas de modo excepcional pratica crime militar e para tal deverá atingir instituição militar federal, tendo em vista que a Justiça Estadual Militar não possui competência para processar e julgar crime militar praticado por civil, ok? Aqui, ó, processar e julgar crime militar praticado por civil. Só que, na verdade, eu coloquei aqui crime militar para vocês entenderem, mas civil não pratica crime militar no âmbito estadual. Belezinha?
Próxima situação, pessoal, a linha C, tá? Próxima situação, a linha C. O que fala a linha C? Qual é a situação que a linha C reflete para nós? Ó, contra militar. Então, ó, novamente, fechemos os olhos e façamos a leitura, que nós temos uma compreensão completa, tá? Porque às vezes nós lemos a linha totalmente dissociada do seu caput, do inciso. Ah, deixa eu não compreendo nada. Então, olha só, fechemos os olhos e mentalizemos, ó. O militar da reserva, o militar reformado ou o civil pratica crime militar contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou em manobras. Perfeito. Quem é o sujeito ativo deste crime militar? É o militar da reserva, o militar reformado ou o civil. Beleza. Pratica crime contra quem, prof? Pratica crime contra o militar da ativa. Pratica crime contra o militar que está em reunião no quartel. Pratica crime quando este militar está fora do quartel, em exercício, em acampamento, em acantonamento. Acantonamento, quando eles estão fora do quartel e dormem em alojamentos. Acampamento, quando eles estão fora do quartel e dormem em barracas, tá? Ou quando eles estão em exercício ou manobras. Ou seja, é um militar da reserva, reformado ou civil, praticando um crime contra o militar da ativa. Praticando o crime contra o militar da ativa dentro ou fora do quartel. Se for em formatura, ou seja, em reunião, uma solenidade, uma reunião, formatura não significa colação de grau que nós conhecemos para o quartel, tá? Formatura é uma reunião. Se eles estiverem em reunião, em formatura, o crime vai acontecer dentro do quartel, ok? Mas se eles estiverem em vigilância, observação, exploração, exercício, manobra, acampamento, acantonamento, né? O crime vai ocorrer fora do quartel. Então, ó, a linha C reflete essa simples situação, pessoal. É bem fácil, tá? Depois que nós pegamos o jeito, né, de fazer a leitura, pensar as informações e refletir a situação, acabou, não tem pra ninguém, tá? Na hora que você estiver lendo a sua prova, tranquilamente você vai conseguir identificar se trata-se de um crime comum ou se trata-se de um crime militar. Porque nós estudamos o artigo 9º para nós identificarmos diante das questões das provas quando estamos diante de um crime comum, quando estamos diante de um crime militar, quando que a competência será da justiça comum, quando que a competência será da justiça militar. É esse o objetivo, galerinha, de nós estudarmos o artigo 9º. Por isso que nós precisamos aprendê-lo, ó, a trabalhar dessa maneira prática, tá? A linha D, pessoal, nossa última linha do inciso 3. A linha D. Então vamos lá, novamente, o nosso exercício para vocês não errarem, que na hora da prova eu quero vocês fechando os olhos, lembrando da situação, interpretando, compreendendo e acertando a questão. E vocês vão acertar, meus queridos. Vamos lá então, ó, você está diante de uma situação da linha 3, o que você vai fazer? Pratica crime militar. O militar da reserva, o militar da reforma ou o civil. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar. Opa, fora do lugar sujeito à administração militar? Na rua, professora, na rua, tá? Ou seja, é um crime praticado fora do quartel. Crime praticado fora do quartel. Você já matou essa informação. Então, ó, o militar da reserva, reformado ou civil, vai praticar um crime fora do quartel contra quem?
contra o militar em função de natureza militar, contra o militar que está em serviço militar da ativa, minha gente, ok? No desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal de superior. Ou seja, a linha D fala o seguinte, olha, na linha D nós temos a seguinte situação, nós temos os sujeitos ativos, que são sempre os mesmos, militar da reserva, militar reformado e civil, praticando um crime contra um militar em serviço, no desempenho das suas funções. E onde que ele vai atingir esse militar? Ainda que fora do lugar sujeito à administração, ou seja, crime praticado contra militar da ativa fora do quartel. Então, a linha D apresenta essas situações para nós, ok? Então, galerinha, fechamos a linha 2, e aí fechamos inciso 1, inciso 2 e inciso 3 do artigo 9º. Acredito que fechamos com louvor. Por quê? Porque é uma delícia estudar esse artigo 9º. Ele é muito gostoso e de extrema importância a sua compreensão, ok? Vocês perceberão o seguinte, vocês que estão aí com esse curso todo, né, comigo, com outros professores, trabalhando direito penal militar, esses aspectos do nosso edital. Em especial, este conteúdo aqui, artigo 9º, pessoal, eu vou adiantar para vocês, não é para vocês ficarem com preguiça não, tá? Por favor. Nós teremos mais de 10 questões a serem resolvidas, é isso aí. Trouxe mais de 10 questões para vocês, para nós resolvermos juntos. Tá? Ou seja, quanto mais questões um tema apresenta para você, significa que este tema, ele é o quê? Ele é muito querido, ele é muito desejado, ele é muito cobrado pelas bancas de concurso, tá? Enquanto outros temas, o direito penal militar, às vezes o professor tem dificuldade de encontrar uma questão sequer. E às vezes a gente não consegue encontrar nenhuma mesmo, ok? Porque ele tema não é muito cobrado, não é muito debatido, ele não é sugestivo, né? Para as bancas de concurso. Mas este aqui é por demais sugestivo, tá bom? Tanto é que nós vamos treinar bastante. Tenho 13 questões para nós trabalharmos aqui, tá? E cada questão que eu encontro, eu fico numa felicidade, eu fico numa alegria, pessoal, que vocês não imaginam. Por quê? Porque eu adoro confrontar conhecimento, não é verdade? É tirar a prova dos 9, é confrontar. Você termina uma aula e vai para a resolução de questões, você vai de fato analisar se você